Otimização administrativa. O governo federal tem feito, através de medidas provisórias, o que é lamentável, mudanças na distribuição e cobrança de taxas e impostos, num esforço muito grande de tornar o Brasil competitivo. Nós sabemos o que precisa ser feito, principalmente aqui no sul do Brasil, onde a indústria brasileira, que é brasileira, sempre enfrentou 1 milhão de barreiras e dificuldades para se desenvolver. Nós sempre fomos a última prioridade do governo federal. E o resultado disso é que a nossa infraestrutura é precária, e vivemos sob leis decididas em gabinetes lá em Brasília que não nos ajudam. Elas são extremamente nocivas em alguns casos, como o caso da Lei Candir. E também, quando foi criado o Plano Real, uma paixão fenomenal pelas montadoras de automóveis e o desprezo pela indústria brasileira de cerâmica, de calçados, têxtil. Quer dizer, os indícios são abundantes. E na infraestrutura nós podemos ver que tudo o que nos ajudaria é protelado ao máximo. Como, por exemplo, a duplicação da BR-116, que inventaram um periquito lá na serra e simplesmente pararam. Aeroportos só regionais. Nós precisamos de aeroporto de padrão para receber aviões de grande porte, cargueiros, aqui no sul do Brasil. Portos, nós temos que ter a conexão entre os portos do sul do Brasil. Como eu vi no noticiário hoje que será feita uma nova conexão ao porto de Paranaguá, rodoviária, ótimo. Isso já era para existir há 100 anos atrás. Então, de alguma maneira, por omissão ou por brigas internas aqui no sul do Brasil, partidárias, nós sempre perdemos. Ganhamos os royalties e perdemos os ICMS da energia. Trocamos 1 por 5, quer dizer, 5 para eles. Conseguimos o gasoduto Brasil-Bolívia, pequeno, de baixa capacidade. A Petrobras não se empolga muito em fazer pesquisas aqui no sul, até porque ela é comandada por pessoas muito distantes do interesse do sul. Talvez a nova presidenta mude isso, mas ela enfrenta uma base eleitoral predominantemente externa à região sul. Isso falando da região sul. Agora, se falarmos de outras regiões, com certeza teremos sentimentos semelhantes. Até porque quem não tem autoridade, não tem responsabilidade e acaba dizendo coisas que muitas vezes são inverídicas, como eu posso estar falando agora. Para que tudo tenha sentido e maior significado, o Brasil precisa ser uma confederação. Nós precisamos subdividir administrativamente o Brasil, de modo que o governo federal cuide da moeda, da política externa, das forças armadas. O judiciário é um poder independente, não tem Estado, mas vai ter um Supremo que vai se instalar, 1, 2, 3, lá em Brasília. O Ministério Público tem que ser radicalmente independente do Poder Executivo e Judiciário. Não é. É uma pena, isso é muito ruim. Bem, de qualquer forma, num espírito de confederação, muita coisa pode ser delegada às regiões, que teriam seu Senado, teriam uma forma de representação ou de participação direta da população. Afinal, nós vivemos tempos
em que a democracia direta é possível. Não há razão para eleger representantes quando, na prática, numa missa cívica, uma vez por mês, nós poderíamos estar nas cabines eleitorais votando em consultas, leis, projetos, indo diretamente para um comitê lá de organizador e voltando à consulta até chegarmos a um texto definitivo. Quem não quer votar, que não vote. O voto obrigatório é uma excrescência. E as TVs educativas, uma delas pelo menos, poderia ser uma TV política, dando espaço a qualquer partido, a qualquer liderança para se manifestar. E as TVs digitais tinham que ser multiplicadas por 100 mil, viabilizando a participação de todos, de uma forma ou de outra, como nós estamos conseguindo agora com as redes sociais. Nós temos que ter uma rede política, né? Não comandada pelos Estados Unidos ou outro país, mas aqui mesmo, com provedores aqui no Brasil, com uma legislação brasileira, o que dispensaria tranquilamente o horário eleitoral, que virou um grande negócio para as empresas de televisão, porque afinal elas vão descontar do imposto de renda o custo da hora cheia gasta na campanha eleitoral. E se transformou num quarto poder discreto, mas eficaz de formação de opinião, nem sempre compatível com as nossas necessidades. Por exemplo, a propaganda bélica é onipresente nos canais de televisão, em filmes e programas tecnicamente denominados científicos. A acessibilidade a esses programas, por alguma razão esotérica, sumiu. Principalmente se você optar pela ofertas de modernidade e conexão, você vai notar que os filmes brasileiros carecem de legenda, filmes científicos eventualmente têm legenda, e filmes violentos às vezes têm. Quem interessa, talvez, e aí vem o espírito do crime organizado internacional, demolir culturas locais. Então, as concessões de mídia têm que ser revistas. E cada região tem a sua, né? Tem a sua maneira de encarar essas liberalidades do século XXI. A formação religiosa, filosófica, cultural, que é algo inerente a qualquer povo. Agora, não tem sentido o pessoal do Rio de Janeiro dizer o que nós temos que acreditar, tá? De uma maneira bem sutil, ou às vezes explícita, né? Em programas até pornográficos, em horário que as crianças estão andando pela sala. Isso tudo incomoda muito. Eu tenho o direito de discordar disso aí. Agora, como é que se corrige isso? Nós temos que dar maior autonomia às regiões. Nós temos que ser uma confederação, como é os Estados Unidos, a Suíça e outros países aí mais avançados e grandes. Porque país grande e com comando centralizado, só ditaduras ou aqueles que têm séculos e séculos de tradição de submissão a um ser superior em carne e osso instalado em algum palácio. Eu acho que nós já superamos essa fase. Nós temos que lembrar que o ser humano, ele cresce e decresce. Após uma certa idade, até o cérebro diminui de volume. Então,
Agora, quem está no poder quer se eternizar, não importa a doença que tenha, a cultura, a base, quer ser reeleito, 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 até morrer de podre lá em cima. O que demonstra o que é o ser humano. Não é novidade, a vaidade não tem limite, a insegurança também. Então, e os puxa-sacos em volta dependem da magnífica figura por eles escolhida para defender seus interesses. Então, a forma política, a forma de eleger, a forma de escolher nossos candidatos tem que estar consciente de todas as fraquezas humanas. Nós precisamos de uma constituinte livre e independente. Nós precisamos de uma Constituição que seja aceitável. Isso é ruim? Não, porque diante das mudanças que nós temos tido no cenário internacional, tecnológico, cultural, há necessidade de ajustes. E o Brasil, pelo excesso de centralização fiscal, decisória, legal, jurídica, ele vira um paquiderme que não cansa de produzir leis, mas não se ajusta, porque não consegue, é grande demais para isso. Então, meus amigos, nós precisamos mudar o modelo institucional brasileiro para que pacificamente tenhamos tranquilidade, segurança e a certeza de um futuro melhor.